Olá, uma boa noite, na graça e na paz de Jesus. Hoje estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Nós estamos considerando o livro de Lucas, capítulo 2. Você que gosta da Bíblia, você que tem apreço pela palavra de Deus, você não pode perder de maneira nenhuma esse material. É a Bíblia pela Bíblia. A gente vai versículo a versículo entendendo a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai continuar aqui, ó, a partir do versículo 15. Olha só que interessante. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém. Lembrando que eles estavam em Belém, só que eles estavam nas montanhas, né? Inclusive, pela misericórdia de Deus, eu tive o privilégio de estar lá nessas montanhas de Belém, lá no pasto, né, onde os pastores estavam. Tem uma distânciazinha, né, até onde o Salvador nasceu. E vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então, correram até o local e chegando encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado em uma manjedoura. Bom, aí a gente tem algumas referências cruzadas que a gente pode utilizar, né? Por exemplo, Mateus capítulo 2, versículo 1, né? Que está escrito aí, lá, e isso a gente vai considerar depois, que depois do nascimento de Jesus, logo o pessoal, né, vem festejar, né? Os anjos estão festejando, né? E aí depois, 2 anos depois, aqueles magos do Oriente chegam até o Jesus, trazendo aí muitas lembranças, presentes e assim por diante, né? Vamos prosseguindo agora. A gente acabou de ler o versículo 2, versículo 16, vamos ao 17. Depois de o contemplarem, comunicaram a todos os que lhes fora revelado a respeito do menino. Bom, então os pastores estiveram lá, conversaram com as pessoas, eles viram os anjos, né, dizendo: olha, glórias a Deus nas maiores alturas e na terra a paz, aqueles a quem Deus deu sua graça. E foi um evento maravilhoso, foi um evento emocionante. Ao ouvirem, os pastores relataram e ficaram de sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Você sabe que aqui, quando eu leio esse texto, né, de Maria, ela observando tudo e guardando no coração, eu vejo como a Maria era uma pessoa discreta, né? Como a Maria era uma pessoa que tinha uma discrição fora de série. Vejam, gente, o que está acontecendo aqui agora é algo sobrenatural. Tem anjos no céu cantando. Tem pastores que estão ali nos campos e vieram ver Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a Maria, ela está na dela. Uma mulher discreta, uma mulher que não é dessas que fica muitas vezes criando alarde, não é? Não, ela estava vendo tudo e ela estava guardando tudo no coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Então notem que os pastores, eles entenderam que Jesus havia nascido, entenderam que Jesus era o Salvador, e os pastores agora estavam guardando também aquela palavra no próprio coração deles. E o texto continua:
Completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. Aqui a gente tem um detalhe legal também, muito interessante. Uma criança judia nascia, sendo macho, ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, tá? E dentro desse período era o momento para também se escolher o nome da criança. Lembram-se que nós já falamos sobre João Batista? Pois é, agora era o momento de Jesus. Só que tanto João Batista quanto Jesus tiveram seus nomes já dados antes do nascimento. E quando a gente chegar lá no livro de Mateus, que você vai acompanhar, você vai perceber que o nome Jesus, ou Yehoshua, ou Yeshua, então ele significa Jeová é salvação, né? Hoje a gente já consegue ter uma noção melhor do nome de Deus, né? Yahuwah, né? Javé, Yahweh, né? Todos eles contemplam exatamente isso. E aí quando você pega Yehoshua, né? Ou seja, Jeová é salvação, então você consegue tanto discernir o nome de Jesus quanto o nome do Pai, né? Vamos dizer assim. E aí eles continuam aqui dizendo, olha, de igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Então agora eles estão caminhando, eles estão levando Jesus, né, depois que passou o período da purificação de Maria, levando Jesus para apresentá-lo no templo. Bom, isso cumpria uma lei. Essa lei, ela estava lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 2 e também versículo 12. Olha só o que está escrito lá. Consagra-me todos os primogênitos. Todo primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Depois no versículo 12, separarás para Yahweh o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 12. Temos também Números capítulo 3, versículo 13, que está escrito: assim, todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem. Eu sou Javé. E depois nós temos Números, capítulo 8, versículo 17. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. Eu os consagrei a mim mesmo, desde o dia em que os feri, todos os primogênitos na terra do Egito. Vejam que essa lei dos primogênitos, ela é muito interessante, né? Aqui está mostrando Jesus ter sido apresentado ao templo, né? Nessa ocasião, sendo ele o primogênito. Então dá uma olhada aí no versículo 24. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Portanto, o que nós notamos é o cumprimento da profecia bíblica em relação a Jesus, né,
pelo seu nascimento. Gente, isso aqui é muito legal, porque tem coisas que você lê lá no Antigo Testamento e que você não consegue compreender. Aqui no canal Pela Bíblia, você entende. Aqui no canal Pela Bíblia, você compreende. Aqui no canal Pela Bíblia, você consegue ter a percepção do porquê acontecia isto ou aquilo lá no Antigo Testamento. A gente vai trabalhando os evangelhos e trazendo para você as referências. Olha só que legal. Olha que interessante isso que você está aprendendo hoje. Nós temos aí, então, dentre as situações que estavam presentes no nascimento do Senhor Jesus, cumprimentos do Antigo Testamento. É o que eu sempre falo para você aqui. É Bíblia pela Bíblia. O versículo 25 continua. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Bom, então agora aqui a gente vê também mais uma outra profecia se cumprindo. Nós vemos aí o caso de Simeão. Simeão que recebeu uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria sem ver o Cristo. Movido pelo Espírito Santo, estou no versículo 27, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela lei, pela tradição da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando. Vamos ver o que foi que Simeão disse aí no versículo 29. Olha só. Ó soberano, como prometestes, podes agora despedir-me em paz, o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Ou seja, comprova para a gente aqui aquilo que a gente já conhece, o Jeová é salvação. Então Simeão ficou muito feliz. E aí no 31 ele diz, a qual preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olha que profecia maravilhosa o Simeão está trazendo para os israelitas, indicando que Jesus era a luz, Jesus era identificado como aquele que seria o caminho da salvação. E aí no versículo 33 nos diz, o pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel e a ser um sinal de contradição. Poxa vida, né? Você vê que interessante, o Simeão agora, ele faz uma profecia porque Jesus, ele era aquela pedra de tropeço, não é? Muitos tropeçariam nele, conforme a Bíblia diz, mas muitos também estariam recebendo a vida através dele. Então Simeão diz que ele vai ser uma pedra. Alguns vão cair por causa dele, mas outros também se soerguerão por causa dele. E aí ele diz no versículo 35 o seguinte, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, no caso Maria, todavia uma espada traspassa a tua alma. Bom, aqui ele já está fazendo a profecia acerca da morte de Jesus, né? Quando a gente vai dando uma olhadinha aí para frente,
no versículo 36. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada e tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos e jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Olha só, nós percebemos pessoas que levavam a sério a adoração, né? Agora, além do Simeão, nós temos aí a profetisa Ana, né? E o que será que a profetisa Ana, ela diz, né? Havendo chegado ali naquele tempo exato, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam para a redenção em Jerusalém. Gente, então tá aí, olha só que legal, mais um pouquinho da palavra de Deus, Bíblia pela Bíblia, sem inventar, sem fazer malabarismo, só Bíblia, para edificar a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O canal Pela Bíblia faz exatamente isso por você. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe. Agora a gente vai dar um pulinho lá para o canal JWR, que tem material muito importante lá para você. Um grande abraço, a gente se vê. Opa, não esqueça, se você não viu Pela Bíblia no dia a dia hoje ainda, veja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Grande abraço, curta, espalhe, compartilhe, se esse canal é bênção na sua vida.